Salve, salve nação! Um abraço pra você, torcedor do Mengão queridão, você torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce pra clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edflow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Bola da Vez, e o convidado é o Rodrigo Caio, isso mesmo. O zagueirão Rodrigo Caio, que fez história vestindo o manto sagrado. Rodrigo vai responder perguntas do tipo: se o Jorge Jesus não tivesse sido técnico do Flamengo em 2019, será que o Mengão queridão conquistaria todos os títulos que conquistou naquele ano? Ele vai falar mais, vai falar, por exemplo, da não ida ao Barcelona e a chegada dele no Clube de Regatas do Flamengo. Fala ainda da final da Libertadores contra o Palmeiras, título que o Flamengo perdeu, e ele, Rodrigo Caio, teve que jogar sentindo muitas dores, muito por conta do convencimento por parte do técnico Renato Gaúcho. Fala ainda da imagem negativa na sua saída do São Paulo, o que para mim é uma grande injustiça. Fala do título do campeão brasileiro com o técnico Rogério Ceni, e ainda do banco que teve que pegar com o Jorge Sampaoli. Muito mais nessa entrevista que a gente não pode perder. Fica comigo até o final do vídeo, não sai daí. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. Você acha que o talento, a vontade daquele grupo em ganhar tudo era maior do que o técnico, ou sem o Jorge Jesus nada disso seria possível? Grande pergunta. Com toda certeza, sem ele não seria possível. Não seria possível. Porque eu digo que você precisa ter um líder, cara. Você precisa ter uma referência, um cara que você tem que seguir. O que adianta você ter uma Ferrari se você não tem um cara para pilotar a Ferrari? E a gente tinha uma Ferrari, né? E a gente acreditou muito no trabalho dele, desde o começo. Eu não conhecia... Ele começou a aprender a dirigir a Ferrari os primeiros anos. Dirigiu na altitude. Primeira pista foi na altitude. Não foi bem. Depois... Com certeza, para você ver a dificuldade, né? O futebol, ele nos proporciona coisas que não está no nosso controle. Por mais que você tenha um timaço de uma qualidade muito grande, você tem um treinador fora da realidade, como eu sempre falo, que ele, para mim, foi o melhor treinador que eu tive. Até você encaixar, até você ajustar, colocar as peças nos seus devidos lugares, né? Naquele momento, quando a gente perdeu o Emelec, o Rafinha estava de ponta, o Rodinei de lateral, então ele estava entendendo, o Gerson, se eu não me engano, estava de ponta, não estava jogando de segundo volante. Já perde o Diego naquele dia. Perde o Diego naquele dia, exatamente, que era o nosso líder junto com o Jorge, né? A nossa referência, o cara que ia nos ajudar e que ia nos direcionar. Então, tem toda essa questão, né? Mas, sem dúvida, sem ele nada seria possível. Eu queria saber o quanto você realmente esteve perto de ir para o Barcelona, e aí não foi, deu tudo certo indo para o Flamengo, maravilhosamente. Mas, ao não ir para o Barcelona, terminou ali também o seu sonho de jogar na Europa? E por que você não foi realmente? Foi exame médico, aquela história? Sim, então, o Flamengo ele entrou em contato comigo. Na época foi até o Fabinho, soldado que hoje está no Corinthians, e eu sou muito grato a ele, porque aconteceu algumas coisas nesse meio do caminho e ele sempre foi muito firme e fez de tudo para que eu pudesse ir para o Flamengo. Mas a questão do Barcelona, eu fiquei esperando até o final, fiz os exames médicos, estava entre eu e um outro atleta, o Murillo, na época. E aí o treinador acabou optando pelo Murillo, por ele estar na liga, e eu tinha essa questão do Flamengo, e eu tinha comentado isso com o Fabinho na época. Eu falei, Fabinho, eu tenho uma possibilidade fora, não tinha aberto o que era, e eu vou esperar até o final, porque é o meu sonho, eu quero jogar na Europa, eu acho que é uma oportunidade, eu não sei se eu vou ter uma outra oportunidade depois. Então, eu espero que você entenda. E eles estavam numa negociação com o Dedé na época, né? Eu acho que o Abel, na época, ele tinha pedido o Dedé.
E aí acabou não dando certo a questão do Barcelona e eu liguei para ele na mesma hora. Falei, ó, aconteceu de não dar certo a questão da Europa. Eu estou disposto a gente conversar. E foi só uma opção mesmo do Barcelona? Não foi nada médico? Foi o que foi passado para mim. Porque na época falaram, ele foi lá e não foi aprovado. Não, porque eu nem cheguei a ir lá. Você fez aqui Eu fiz aqui os exames. E eu nem cheguei a ir até lá. Mas pode ter acontecido, não sei. Mas não... tá com 30 anos, dá tempo de jogar na Europa ainda, não dá? Ou você não alimenta Mauro, mais esse sonho? até dá, cara. Mas assim, eu penso muito na realidade. Hoje o futebol, os meninos estão indo cada vez mais novos para a Europa, né? 16, 17, 18. Porque eles querem formar o atleta. Ficam velho. Exatamente, eles querem formar o atleta lá, eles querem colocar a ideia deles. Né? Não um jogador com 30 anos já com várias manias, até ele... Eu acho que tem muito esse processo. Eu acho que é muito mais difícil. Hoje você vê quase impossível você ver um atleta com 30 anos sair do Brasil para ir para a Europa. Eu tive a primeira minha lesão foi em 2008, cara. Eu tinha 15 anos de idade, né? E eu tive uma fratura de patela. Bati joelho com joelho. E aí eu acabei fraturando a patela. Mas desde então eu nunca mais tinha tido dor nesse joelho, nada. No meio de 2020, quando o Domenech tinha acabado de chegar ali, eu tive um outro trauma na mesma região, um pouco mais medial, com o Michael. Eu estava levando a bola, fiz um movimento, ele escorregou e eu escorreguei. Os dois, no treino, os dois escorregou. Quando eu escorreguei, o joelho dele bateu na parte medial do meu joelho. E desde então começou a agudizar um pouco mais, um pouco de edema ósseo pelo trauma e tal. E ali foi aquela luta para recuperar, para ficar disponível para treinar, para jogar, sempre com muita dor. E a gente é valente, né? A gente quer sempre em cima da dor, quer... Naquele momento eu pensava muito nisso, sabe? Eu não quero parar, eu quero jogar, eu quero performar. E aí você vai acarretando uma lesão atrás da outra. Em vez de você parar, dar um descanso, recuperar, fortalecer, tirar essa dor, não. E eu fui, foi agravando. E aí chegou um momento que ficou muito difícil para mim, que foi no final da Libertadores. Eu cheguei Libertadores perdida pro Palmeiras. Cheguei ali no limite do limite, cara. E o Renato foi um cara muito especial para mim, muito especial, porque ele me ajudou muito. E eu queria ter parado antes, e ele falou, não, eu preciso de você. Falei, Renato, eu não aguento mais, cara, eu preciso parar. E aí não parei, e ele começou a me colocar, me dar um descanso, às vezes eu não treinava, jogava e tal. E fui levando, fui até o final da Libertadores. Eu já tinha avisado o pessoal do Flamengo que acabando a Libertadores eu ia parar, ia fazer todos os exames para ver o que tinha acontecido, se era um edema ósseo ali por causa da pancada, o que a gente poderia fazer para resolver isso. E aí foi quando, no final da temporada, eu fiz uma artroscopia ali para ver e tal, mas aí o que aconteceu? Eu peguei uma infecção. Aí foi brabo, né? Então, assim, algo que eu fiz para resolver... Nada que tá ruim não pode piorar. Um sustaço. Coisa. Ficou internado umas 2 semanas, assim, né? Eu fiquei 13 dias, cara. 13 dias tomando antibiótico. E aí ia parar a carreira ali? Cara, assim, cabeça, desesperador, né? Desesperador porque você tá diante de algo que você nunca passou, você não sabe como lidar. E aí, a gente, na época, ouvia previsões muito piores do que encerrar a carreira, né? Exatamente, muita gente... Coisa em cima da sua saúde. Exato, muita gente falando e tal. E foi bastante difícil para mim, porque foi um processo... como eu posso falar, mental, cara, muito difícil dentro do hospital. Você dentro do hospital ali, você não tá acostumado a isso, né? Então você começa a pensar um monte de besteira. Mas assim, passei por isso. Você chegou a pensar o quê? Desculpa te interromper. Pirral, você pensa até que você vai morrer, que você vai, né, às vezes prejudicar alguma coisa, uma infecção, claro. Amputar sua perna. Sim. Você começa a pensar em várias situações. Mas ali eu saí dali, as coisas começaram a melhorar. Depois que eu saí da medicação, porque aí eu tive reação ao antibiótico. O antibiótico começou a me deixar com febre, rush cutâneo, que é manchas no corpo. Então, vários sintomas. E isso aí todo ferrado. Todo ferrado. O Rogério é um cara que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Construímos grandes coisas juntos, né? Eu como atleta e ele como atleta, uma inspiração para mim no dia a dia.
pude aprender muito com ele, depois como treinador no São Paulo, e para depois coroar eu poder, de alguma forma, ajudá-lo, né? E no Flamengo eu fiz isso com a maior intensidade do mundo, porque eu devia isso para ele, eu queria ajudá-lo de alguma forma. E eu lembro, antes de responder a pergunta dele, quando a gente ganhou o Brasileiro com ele, antes a gente estava disputando a Libertadores e no jogo contra o Racing, eu não ia jogar contra o Racing. Eu estava com uma lesão, acho que eu estava com edema muscular, estava no adutor, e o jogo a gente jogaria quarta e eu louco para jogar. Eu falei, cara, eu vou jogar, eu preciso jogar, eu preciso ajudar a equipe, eu preciso... E aí eu treinei domingo, treinei segunda, chegou na terça-feira, eu falei para ele, Rogério, eu tô pronto, eu vou jogar. Se você precisar de mim, não, eu preciso de você. Tá bom. E, cara, eu tava jogando bem pra caramba, tava uns 20 dias parado, tava jogando bem, o time tava bem e tal. Fiz uma falta, eu tomei um cartão amarelo, fiz a segunda falta, fui expulso. Falei, caramba, que merda que eu fiz. Desculpa a palavra. Tá liberado. E aí fiquei chateado pra caramba. Na hora que eu chego no vestiário, gol do Racing. Na falta que eu fiz. Falei assim, não é possível. Aí o Arão empata no último minuto, vai pros pênaltis e a gente perde. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu chego na roda, eu chamo a palavra, primeiro peço desculpa para meus companheiros pela minha atitude, peço desculpa para ele e falo, Rogério, você tem a minha palavra que a gente vai ser campeão brasileiro. Depois você pode até perguntar para eles, você tem a minha palavra que a gente vai buscar. A gente estava 10 ou 12 pontos, eu acho, atrás. A gente vai ser campeão brasileiro. Pode confiar. Aí falei pro Bruno e pro Marcos, pode confiar na gente que a gente vai buscar. E a gente começou. Fomos buscando. Fomos campeões brasileiros. Então ali foi um momento... Aliviou a barra. Cara, foi um momento que ali eu pensava nisso todos os dias. Eu falei, não, a gente tem que ganhar esse brasileiro, tem que ganhar por ele, pelo trabalho, pela nossa dedicação. E se a gente passa pelo Racing, a gente ia chegar de novo. Porque o time estava muito bem, estava muito consistente. Por incrível que pareça, quando o São Paulo ele chegou, eu tive um começo de ano difícil com o Vitor Pereira, que foi outro cara também que eu tenho um respeito muito grande, porque ele pegou ali no começo de 23 e pro Mundial. Isso, começo de 23, e eu tava num processo de recuperação do ano de 2022, que eu tinha feito uma artroscopia, e eu tava ali no processo de adaptação do meu corpo, meu joelho respondendo ainda mais lento. E ele foi um cara que ele teve paciência, e a gente teve até uma conversa bem sincera. Franca. Na semifinal do Mundial, ele não queria me levar pro banco, porque ainda não estava pronto. E ele perguntou para mim, você tá pronto? Eu falei assim, não tô pronto. Não, mas então eu vou ter que colocar outro. Eu falei assim, não, professor, você não vai me pôr para jogar. Você tem 2 zagueiros no banco, você não vai me pôr para jogar. Então, não, mas aí eu vou colocar... Eu falei assim, não, professor, me leva, porque eu vou ser importante. Eu não vou entrar dentro. Se eu tivesse... A presença ali. Se eu tivesse 100%, você não ia me pôr da mesma forma. Uau. Porque tem 2 zagueiros na minha frente. Sim. E eu entendo isso. Eu entendo o processo. Mas quero estar no contexto. Eu quero estar ali porque eu vou ser importante. Uma palavra, posso ajudar os defensores, posso ajudar até você. Então, ele falou assim, não, tá bom. Deixa eu pensar. Aí ele pensou e tal, e falou, não, você tá certo. E aí fui e tal, aí depois comecei a me sentir cada vez melhor e tal, comecei a jogar com ele, comecei a ir bem e tal. Aí ele saiu. Então, no momento que o São Paulo chega, era um dos momentos físicos melhores, assim, que eu tava me sentindo confortável para treinar, E aí eu falei, cara, eu vou ter oportunidade, é um estilo que ele gosta de jogar, de zagueiro que joga e tal, vou ter uma oportunidade. No primeiro jogo dele contra o Nublense, ele me colocou 20 minutos, entrei, não peguei muito na bola, mas confortável. Falei, cara, vou começar a ter oportunidade. Aí jogamos no Sul contra o Inter, o jogo das 11 horas da manhã, o Léo sentiu um desconforto, eu entrei 5 minutos, então eu falei, vou ter oportunidade. E a partir dali, nunca mais joguei. Tive alguns papos bem francos com ele, conversei.
perguntei em algum momento assim o que eu poderia fazer para me ajudar. Ele falou, vamos fazer alguns trabalhos específicos, acho que você tem que melhorar nisso, naquilo. Eu falei assim, vamos embora. E aí tive uma conversa bem franca com ele, que essa foi o último papo que a gente teve. Eu fui bem claro, eu falei assim, cara, você tentou me levar para o Sevilha em 2016. Eu estava na Olimpíadas, você me ligou, você tinha acabado de levar o Ganso, você me ligou, e eu fiz de tudo para ir. Não deu certo, o São Paulo não me liberou na época, eles ofereceram uma quantia, o São Paulo não me liberou. E eu tinha muita vontade de ir. Não deu certo. Ele falou assim, eu lembro e tal. Eu tenho certeza que você está olhando o Rodrigo de 2023, é totalmente diferente do Rodrigo de 2016. As lesões, elas me machucaram bastante. Em 2016, muitas qualidades que eu tinha que eu não precisava usar. Por quê? Porque as valências que eu tinha em 2016, elas de alguma forma, algumas outras eu deixava de lado. E também eu não tinha o entendimento tático, a organização, saber jogar, inteligente, orientação, de poder fazer algumas coisas. Então eu jogava muito mais na força, muito mais na intuição. E eu tinha muito disso, E eu me sobressaía muito nisso também. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse o que eu tenho hoje, eu seria um jogador muito mais completo. Então, hoje, o posicionamento, orientar o meu companheiro, de poder dar isso para a equipe, eu acredito que eu tenho e tenho muito, e isso é o que você pede, o zagueiro jogar adiantado, pressionando, jogar em linha alta. Eu não tenho mais a velocidade que eu tinha em 2016, e as lesões elas me tiraram um pouco disso, eu entendo, mas eu aprendi de alguma forma a fazer com que as minhas qualidades hoje, elas sobrepõem aquilo. Ele queria sabedoria. Exatamente, e isso acontece com todo tipo de jogador. Quando o jogador começa a ficar velho, o que acontece? A primeira coisa que ele perde é a potência. Encurtar caminhos. Exatamente. Então, se você me dá uma oportunidade, eu vou poder mostrar isso. Não, isso, aquilo e tal, mas eu nunca vou te pedir. Eu falei assim, eu nunca vou te pedir, porque você está me vendo treinar todo dia, e eu sou o que mais treino. Eu e o Pablo, na época. O Pablo também não jogava. Você vê como a gente se dedica. Nunca abri a boca. Nunca saí de um treino, nunca perdi um treino. Não tenho o que eu falar de você, puta profissional. Você abriu a boca quando ele foi embora, você falou graças a Deus. Também, isso aí com certeza. E é isso aí, rapaziada. Obrigado por ter ficado comigo até aqui no vídeo. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Flamengo!